E aí galera, beleza? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque a partir de agora as coisas vão ficar um pouquinho crazy. Eu sou a Vladia, já dá aquele like, se inscreve no canal com o sininho e também em todas as redes sociais aqui embaixo, beleza? Então galera, imagina o seguinte, imagina que sábado à noite, depois de tomar todas com a galera, você vai pra casa, dormir em sua caminha bem tranquilo, quando de repente você pega fogo. Não, isso não é possível, Avla. Será que não? Será que uma pessoa pode pegar fogo do nada? Você vai descobrir depois da vinheta. Mary Hardy Reeser. Mary era uma socialite, talvez a mulher mais importante de Columbia, Pensilvânia. Porém, após a morte de seu marido, ela se mudou para Pittsburgh, na Flórida. No dia 2 de junho de 1951, seu filho, o Dr. Richard Reeser, foi visitá-la. E ela lhe contou que ela já tinha tomado 2 pílulas de Seconal, um analgésico utilizado antes de cirurgias, e que ela pretendia tomar mais 2 antes de dormir. Seu filho então deu boa noite e a deixou. Ela então pegou um cigarro, se sentou na sua poltrona preferida pelo que seria a última vez, já que Mary foi vítima de um aparente incêndio. Às 5 horas da manhã, Mary's landlord, a pessoa que era proprietária dos apartamentos, inclusive que ela morava, sentiu um cheiro de fumaça, mas era um cheiro diferente, era um cheiro meio adocicado, mas ela deixou pra lá. Às 8 horas da manhã, ela pegou a correspondência de todo mundo e foi entregar em seus respectivos apartamentos, até que chegou ao apartamento de Mary. Chegando lá, ela notou algo bem estranho. Aquele cheiro de fumaça voltou no ar, assim, e era um cheiro meio adocicado, era diferente. Porém, chegando mais perto, foi quando ela se assustou de verdade, pois havia fuligem no teto, fumaça em todo lugar, inclusive no chão. E quando ela foi tocar a maçaneta para poder abrir a porta, a maçaneta estava tão quente que ela não conseguiu ficar 2 segundos com a mão lá. Ela chamou então alguns pintores que estavam trabalhando perto para vir ajudar a arrombar a porta. E o que eles descobriram quando eles entraram nessa porta? O que eles descobriram em seguida foi aterrorizante. O crânio da Mary estava intacto, porém fora reduzido ao tamanho de uma xícara de café. Alguns ossos da vértebra permaneciam intactos e o pior deles, o pé esquerdo, estava intacto, inclusive com o sapatinho. Porém, não havia nenhuma queimadura na pele. Porém, o resto do corpo de Mary tinha sido cremado, estava reduzido a cinzas. O que torna o caso mais bizarro são as circunstâncias em que o corpo da Mary foi encontrado. De acordo com um expert em cremagem, para você ter uma cremagem completa, você tem que colocar o corpo numa temperatura de aproximadamente 1700 graus Celsius durante 3 a 4 horas. Então, para ter essa cremação total, o apartamento tinha que estar completamente destruído. Além de que, geralmente nos processos de cremação, os ossos, eles não se reduzem a cinzas necessariamente, então eles têm que ser levados para um outro compartimento onde eles são triturados e misturados. Triturados e misturados ao resto das cinzas. No entanto, o apartamento de Mary não tinha nenhum dano aparente. No canto em que encontraram os restos mortais dela, a parede estava intacta. Havia sinais de fumaça e fuligem apenas no teto. As velas que estavam próximas à janela derreteram, porém, o pavio delas continuou intacto. As tomadas próximas ao local derreteram, porém, o sistema elétrico, o circuito elétrico continuava funcionando normalmente. E a pilha de jornais que estava do lado da cadeira permaneceu intacta.
Estranho também foi o fato de nenhum vizinho ter notado o fogo. O corpo de bombeiros local diz que o calor era tão intenso dentro do apartamento que estava impossível ficar lá muito tempo. Então você imagina, os bombeiros que já estão acostumados com calor intenso de fogaréus e incêndios, acharem que estava muito quente. O detetive do caso, Cass Burks, declarou como perplexo o incidente. O professor de antropologia física, o Dr. Wilton M. Crugan, declarou que estava perplexo e maravilhado de certa forma com o que havia acontecido. Ele não ficou maravilhado apenas com o fato de que um corpo foi basicamente cremado sem que nada tivesse acontecido no apartamento, porém, em suas mais de 30 investigações relacionadas a incêndio, ele nunca viu um crânio ser reduzido. Geralmente, com calor intenso, os crânios eles incham e explodem. Eles pegaram amostras da cadeira, do tapete, dos detritos e da fuligem para levar para o laboratório de análises químicas para ver se eles conseguiam encontrar algum combustível, alguma coisa que tivesse dado início ao incêndio. Porém, eles não encontraram nada a não ser uma coisa: gordura derretida no tapete. Uma companhia de acolchoados da cidade disse que o material daquela cadeira não seria ideal para que houvesse um grande incêndio, uma vez que ele queima aos poucos. Então seria o suficiente para ela ter acordado e pedido por socorro, que não aconteceu. Ninguém ouviu nada. A polícia e o FBI, eles vieram com a teoria de que o cigarro teria causado o wick effect. O que seria o wick effect? Imagine que o corpo humano é um cigarro. A parte de fora, que é o papel que embrulha, seria a nossa roupa. A parte de dentro, o tabaco, seria a nossa gordura. Então, o que eles acreditavam é que, em algum momento em que ela adormeceu com o cigarro na mão, o cigarro caiu, ou as cinzas caíram, e pegou-se fogo na roupa, que começou a queimar lentamente. E daí, esse fogo foi sendo alimentado pela gordura corporal da Mary, que na época pesava cerca de 77 quilos. Então ela teria uma razoável reserva de gordura. Essa era uma teoria plausível, mas não definitiva. Surgiram então outras teorias. A primeira teoria foi do detetive-chefe Cass Burks. Ele acreditava que uma bola de fogo teria atravessado o céu, atravessado a janela e atingido Mary. E ele se baseava nisso no fato de que ele já tinha visto acontecer. Sinceramente, eu não acredito muito nas pessoas que dizem: "Oh, eu já vi isso acontecer, cara." Mano, não. A segunda teoria é de que o fogo teria começado propositalmente. Como? Com gasolina em gel, fósforo, querosene. Porém, nenhum desses materiais foram encontrados nas análises químicas que fizeram. Além de que eles teriam um cheiro específico, um odor específico que ao entrar no apartamento, eles já sentiriam. E a gente tem que lembrar também que as pessoas disseram que a fumaça tinha um cheiro adocicado. Então, né. E a terceira e última teoria é de que a Mary teria sido vítima da combustão espontânea humana. Ao longo de toda a história são relatados cerca de 200 casos de combustão espontânea humana. O mais antigo deles é datado de 1440. O caso foi relatado na Itália, onde Polonus Borstius teria pegado fogo após uma noite regada a vinho. Porém, o caso que teve mais repercussão é datado de 1641,
onde o matemático Thomas Bartholin, que também era doutor, foi vítima de combustão espontânea humana. Em 1745, Countess Cornelia Bundy foi encontrada em cinzas, com apenas 2 de suas pernas intactas. Em 1982, a família de Jean Safin afirma tê-la visto pegar fogo do nada. E o caso mais recente é datado de 2010, onde Michael Flaherty, na Irlanda, um senhor de 76 anos, foi encontrado reduzido a cinzas. Mas, como outros casos, sua casa estava intacta, nada havia acontecido. E é claro, temos o caso mais famoso, que foi o caso de Mary Reeser, em 1951. E agora você deve estar se perguntando, mas como que ocorre o processo de combustão espontânea no ser humano? Eu vou te explicar. O processo envolve fluidos se transformando em gases e gordura derretida queimando órgãos e ossos. E se vocês se lembram, eles encontraram gordura derretida no tapete. Alguns consideram a combustão espontânea humana um tanto quanto questionável, uma vez que o corpo humano é composto por mais de 70% de água. Porém, também é composto por 2 materiais extremamente inflamáveis, gordura derretida e gás metano. Os possíveis fatores de ignição seriam eletricidade estática, bactérias, obesidade, estresse e consumo de álcool. Ou seja, fudeu. O biólogo Brian J. Ford afirmou na revista New Science em 2012 que uma grande quantidade de acetado também pode contribuir para a combustão espontânea humana. E como que você poderia variar, aumentar, no caso, o acetado no organismo? Através do consumo de álcool, variação na dieta e através da diabetes. Os casos de combustão humana geralmente têm 3 características em comum. Não é possível achar a fonte de onde o fogo começou. Os arredores permanecem intactos, os arredores de onde o fogo aconteceu. E para fechar com chave de ouro, são encontradas partes do corpo intactas. E todas essas 3 características você encontra na morte de Mary Reeser. O fato de que a Mary e as outras vítimas não tentaram buscar ajuda, não gritaram, o fato de que os vizinhos não escutaram nada, não viram nada, deixa tudo ainda mais bizarro, deixa tudo ainda mais sinistro e, ao mesmo tempo, também refuta a teoria do FBI e da polícia de que o cigarro teria dado início ao incêndio, porque provavelmente ela ia sentir tudo queimando e ia procurar ajuda. Coincidência ou não, os registros de aparições de OVNIs, de pessoas que viram objetos voadores não identificáveis, datam da mesma época em que começaram os relatos de combustão espontânea humana. Você acredita no quê? Que a Mary foi vítima de um fatal acidente por causa do seu cigarro? Que ela foi vítima da combustão espontânea humana? Ou que ela foi vítima de alguma coisa que a gente ainda não tem conhecimento? Cada um acredita no que consegue. E você? No que acredita?